Querido irmão e amigo, aqui é o Ilquias do canal Ilquias Magal para mais um vídeo importante para o nosso canal, e eu queria falar para vocês sobre essas matérias, né? Que eu vou abrir nosso grupo lá no Telegram. Você que ainda não faz parte do grupo no Telegram, não sei por que ainda, mas vou deixar o link na descrição. Faça parte, interaja conosco. Lá eu coloco muito mais informações, nós conversamos, eu coloco os textos das escrituras também, e com certeza a gente tem mais tempo por lá do que está aqui fazendo vídeo. Eu sei que o tempo de vocês também é muito precioso. Desde já eu peço para vocês, curtam esse vídeo, compartilhem essa informação, comente, se inscreva no canal se não é inscrito, porque a gente precisa cada vez mais nos tornarmos mais relevantes dentro da plataforma, para que assim permaneçamos. Vamos lá? Correio Brasiliense, matéria de hoje, tá? O Trump recebe rei da Jordânia, ameaça Hamas e reafirma que tomará Gaza. Abdullah II concordou com a pressão do presidente e diz que receberá 2.000 crianças doentes do território palestino, mas discordou com o plano de deslocamento populacional. Por que ele discordou? Por que o rei da Arábia Saudita discorda? O Egito não aceita? Isso tudo que vocês estão vendo é apenas para a população de seus respectivos países não começar a se enfurecer e eles perderem o controle. Para a mídia, para o público, eles gritam dizendo que não vai aceitar palestino, não vai aceitar nada disso, e se isso acontecer é guerra e etc e tal. Mas são nações que dependem da ajuda dos Estados Unidos, do financiamento americano e da proteção americana. Então eles não terão muitas escolhas, e sem sombra de dúvida, pela forma que os dois estavam sentados, você já vê quem é que manda, quem é que decide. Os Estados Unidos é quem está no poder. O rei Abdullah já mudou o discurso, vai aceitar crianças doentes, 2.000 a princípio, e também não discordou totalmente, assim, não foi contra o plano de realocação de palestinos, tá bom? O plano de tomar Gaza é interessante, mas vamos lá, vamos ler a matéria do que ele disse. A matéria acho que vai ser, infelizmente, esse canal aqui tá cortando, né? Vamos ver aqui, ó. Vamos pegar a matéria do Gino. Trump diz que acredita que palestinos podem viver em terras do Egito e da Jordânia. Rei jordaniano reforça a solução de 2 estados. Isso aí todo mundo já viu que é muito difícil de acontecer. O presidente dos Estados Unidos recebeu o rei Abdullah na Casa Branca para discutir a questão palestina. Ele havia defendido a anexação da faixa de Gaza em Washington. A limpeza, né? Não é bem isso aí, né? Limpeza étnica não é isso, né? Olha só as diferenças, né? O presidente americano Donald Trump disse nesta terça que acredita que os palestinos podem ser realocados em terras da Jordânia e do Egito. Ele recebeu o rei Abdullah. Nos últimos dias, na próxima estrofe aí, né, Trump tem defendido a anexação da faixa de Gaza, cuja infraestrutura foi destruída pela guerra entre Hamas e Israel. Pelos planos do republicano, os americanos assumiriam um território para construir uma espécie de Riviera do Oriente Médio. Os palestinos, por outro lado, não teriam direito de retorno. Abre aspas, não há nada o que comprar, fecha aspas, porque esse era o plano, né? A mídia estava relatando que o Trump disse que ia comprar Gaza, mas comprar de quem? Quem é dono daquela terra? E o Trump já quebrou essa história hoje sem nem titubear. Ele falou, não vamos comprar nada, nós vamos tomá-la, vamos mantê-la e vamos valorizá-la. É isso, a gente vai tomar para nós. Essa frase aqui também é interessante, ele diz, acredito que teremos um pedaço de terra na Jordânia. Acredito que teremos um pedaço de terra no Egito, disse Trump. Podemos ter outro lugar, mas acho que quando terminarmos nossas conversas, teremos um lugar onde eles viverão muito felizes e muito seguros. Fecha aspas. Isso aqui é o Trump falando. Então, o Jordânia e Egito. Por que Jordânia e Egito, né? Lembra que Israel, na Guerra dos 6 Dias, tomou a península do Sinai e também tomou a Cisjordânia. A Cisjordânia, na época de 67, até o conflito de Yom Kippur em 73, a Cisjordânia ela era comandada pela Jordânia, não pela autoridade palestina. Então, por isso, aquele conflito deixou Israel tomar todas essas terras. Israel devolve a Cisjordânia, digamos, deixa um governo autônomo palestino liderar, entregou o controle do Monte do Templo para a polícia jordaniana, a Waqf, até os dias de hoje, para ter paz, e devolveu a Península do Sinai num acordo de paz com o Egito, apenas pelo reconhecimento do Egito da nação de Israel, né?
E agora esse plano volta à tona. Agora eles vão pedir, olha, nós devolvemos para vocês, nós fizemos isso por vocês. Até os dias de hoje, Estados Unidos tem dado dinheiro para Egito e Jordânia e protegido eles. Então agora é hora de vocês pagarem. Vocês vão receber palestinos e aí Gaza e a Cisjordânia vai ser anexada. Puxa, isso aí não lembra uma profecia interessante, né? O profeta Oséias, ele diz no seu capítulo 1º, que nos últimos dias, no fim dos tempos, Israel e Judá serão reunificados e eles juntos, né, levantarão sobre si uma só cabeça, um só líder. A gente sabe que Israel foi dividido, né, após Salomão, quando entregue, né, para Roboão, o seu filho, o governo de Judá. Ele, ao invés de fazer um governo justo, decide impor cargas e tributos pesados sobre o povo, e as 10 tribos do norte vai e rompem. Acontece a ruptura com o reino de Judá, e então Jeroboão é eleito, né, nomeado rei do reino de Israel. Então Israel é dividido em 2 reinos, o reino do sul e o reino do norte. Do norte com as 10 tribos e do sul com Judá, Benjamim e partes da tribo de Levi. Tá bom? E a capital do sul é Jerusalém. Né? A capital de Judá é Jerusalém. E a capital do sul é Samaria. Tá bom? Isso vai se desenrolar na época de Yeshua. Ali ele é conhecido como a província da Judéia, né, dos judeus. E aí, agora, vocês precisam entender que a Cisjordânia é chamada Cisjordânia porque pertenceu à Jordânia, foi nomeado assim, né? Mas ali é onde está historicamente Judeia e Samaria, cidades de Judeia e Samaria. Então Israel precisa anexar para cumprir a profecia, para que as terras prometidas a Abraão de fato fossem de seus filhos, né? E é isso que eles estão planejando. Ah, será que isso é fato que eu estou falando? Vamos lá? Eu coloquei algumas matérias para nós aqui, mas uma interessante, tá? Isso aqui foi a Arábia Saudita, né, se pronunciando hoje, mas o informante trouxe uma matéria muito interessante, que foi isso aqui, ó. Palavras de Donald Trump, tá bom? Trump sobre a anexação da Cisjordânia por Israel. Acho que vai funcionar muito bem. Mas não é bem disso que estamos falando hoje. Acredito que isso é algo que funcionará automaticamente, está a caminho. E nós discutimos isso. Outras pessoas discutiram isso conosco e comigo. Vai funcionar. A Cisjordânia vai funcionar muito bem. A agência de imprensa saudita, a SPA, o Conselho de Ministros saudita, liderado pelo príncipe herdeiro, expressa a rejeição categórica às declarações extremistas israelenses, blá blá blá. A verdade é que o MBS, aí, o Mohammed bin Salman, ele é amigo pessoal do Kushner, né? E quem costurou esses acordos e quem criou esse plano de tirar os palestinos de Gaza e Cisjordânia foi o Jared Kushner. Ele é amigo pessoal do Mohammed, e ele, antes do Trump se candidatar, ele viajou para a Arábia Saudita para costurar esses acordos pessoalmente. Então assim, ele está quietinho no canto dele, está agora quieto, parado, isolado, longe dos holofotes. Mas foi ele que costurou e foi ele que construiu esses acordos. Tá? Esse plano todo é do Jared Kushner. É o que muita gente não entende. Isso aqui é interessante. O Trump disse uma coisa e eu vou lembrar de um texto bíblico. Deixa eu ver aqui, ó. Trump disse que os Estados Unidos tomarão Gaza e a transformarão em um diamante. Está de frente para o mar. Ele diz ainda, ele promete, né, a Arábia Saudita terá uma fatia grande da Nova Gaza. Ele vai dar terra, né, para eles. Aqueles que estiverem do lado dele, que o apoiarem, ganharão terras. Lembra de um ato que o anti-Messias fará. Lembra Daniel capítulo 11, versículo 39, falando deste rei que virá, com o auxílio de um Deus estranho agirá contra as poderosas fortalezas. Aos que o reconhecerem, multiplicará a honra e os fará reinar sobre muitos e repartirá a terra por preço. Qual é o preço dessas pessoas aí? Entregar suas almas para ele, e ele vai garantir a essas nações: eu vou te dar um pedaço de terra, você vai reinar, eu vou estabelecer o teu trono. Porque os Estados Unidos têm poder para isso no mundo, e é isso que ele está fazendo. Não estou dizendo que ele é este homem, mas a gente precisa ver que essa é a política que está se iniciando nesta nova ordem. Vamos para o próximo? O Trump diz, né, que não tentaria desenvolver pessoalmente a propriedade em Gaza. Isso aí é o Kushner que vai cuidar. O informante diz, né, o Trump falou isso,
que há 99% de chances de um acordo com o Egito, mas para a mídia, o Egito rejeitou isso categoricamente, de que não vai aceitar palestinos. Como eu falei, para o público eles vão dizer isso. Continuando a profecia, lembra? O Egito, se o Egito rejeitar, e o Egito não vai se dobrar a isso, Daniel 11:42 lembra que ele, este mesmo homem, estenderá a sua mão contra os países, e a terra do Egito não escapará. O Egito não vai se dobrar a essa ordem, eu escrevi, né? Será destruído e saqueado. Muitos cairão neste mundo por rejeitar toda essa loucura. Jordânia, irmãos, vou falar para vocês, tá? Jordânia e Egito são dois países, eu lamento dizer aí, né? Eles têm lá a sua importância, mas força militar eles não têm. O Egito, quando teve o combate aí com as forças do Estado Islâmico, precisou da ajuda de Israel, lá no deserto. O Egito não conseguiria, uma guerra com Israel seria a destruição do Egito completa. Não, eles não têm capacidade para esse tipo de confronto. A Jordânia já abriga mais de 2 milhões de refugiados palestinos em território, né, onde vivem 11 milhões de habitantes. Mas agora, ao que parece, né, como o Trump interrompeu toda a ajuda no mundo, exceto Israel e Egito, entendeu? Mas provavelmente o Trump ele vai voltar. Olha, quem me apoiar, eu vou dar dinheiro para vocês, eu vou financiar isso para vocês, fazer aquilo para vocês. É isso, ele cortou todo o dinheiro do mundo, tá tarifando todo mundo, e quem não se dobrar vai sofrer. O Brasil está aqui, sendo taxado agora no aço e no alumínio. Vocês acham que o Brasil vai aguentar uma guerra tarifária com os Estados Unidos? Não vai, porque a gente precisa deles. Eles não precisam de nós. O rei Abdullah, em uma posição muito, muito vulnerável, onde os Estados Unidos têm muita influência, disse Grant Al-Omari, membro sênior do think tank Washington Institute for Near East Policy. Mas a assistência dos Estados Unidos a Amman não é caridade, disse Al-Omari, explicando que a Jordânia hospeda tropas, Força Aérea Americana, é um importante parceiro de compartilhamento de inteligência para Washington e que seu tratado de paz com Israel, assinado em 94, é essencial para a estabilidade na região. O rei esperaria que isso fosse um contraponto à influência que o presidente tem. Ele acha que vai ser. E lembrando que o Trump deu até sábado, agora, dia 15, para que todos os reféns sejam soltos. O Netanyahu também disse a mesma coisa. Netanyahu disse que se os reféns, né, pegando aí a mesma fala do Trump, se os reféns até o meio-dia de sábado não forem soltos, vai começar a guerra num modo mais intenso. Israel já pôs as suas tropas em alerta máximo de combate. As coisas vão acontecer e Gaza já está praticamente destruída. O que restar vai ser destruído e eles não terão opção a não ser sair dali. Tá? É isso. Tem muita gente que está contando que o Trump está fazendo isso apenas para negociar um meio termo. Não, ele não quer fazer isso de fato. Vocês verão. Vocês verão o que é que vai acontecer no mundo nos próximos dias. E eu acho que já está na hora de despertar. Forte abraço a todos, tá bom? E óbvio, se Jordânia for anexada, Judéia e Samaria, Gaza, se Jordânia e Egito aceitarem esses acordos, a única peça ali que falta cair de fato, definitivamente, é o Irã. E claro, isso já está sendo preparado. Quando esses detalhes forem postos, né, debaixo do tapete, for resolvido, aí, como Mark Huckabee, né, que foi nomeado representante ou embaixador, é um pastor, né, pelo menos se diz, foi nomeado embaixador dos Estados Unidos e Israel, ele disse que o que Trump fará no Oriente Médio será de proporções bíblicas. O mundo verá em breve. Até o próximo vídeo, se Deus permitir.